boa tarde. Recebemos aqui a doutora Mara Carvalho, advogada de Direito de Direito de família Família, e né? sucessões. E sucessões. Isso. Doutora, o que nós vamos conversar? Conversar a respeito de planejamento sucessório, é isso? Hamilton, eu vou te fazer uma pergunta. Você Pois. já ouviu falar assim, alguém fala assim, eu vou fazer uma doação do meu bem para o meu filho, Sim. porque aí eu já vou deixar resolvido, quando eu morrer já está tudo resolvido e não vai ter problema. Sim, certo. Né? Só que o que acontece? Quando a gente fala de planejamento sucessório, realmente a doação é uma das ferramentas que utilizamos para esse fim. Certo. Só que a gente concorda que o mundo dá muitas voltas. Sim, com Muitas certeza. voltas. E a gente não sabe o que vai acontecer com a gente lá no futuro. Então, por exemplo, hoje está tudo na paz do Senhor na nossa vida. E aí você faz a doação para o filho, com usufruto você vai ficar usando e usufruindo daquele bem até a morte. De repente acontece alguma coisa na sua vida, vira de cabeça para baixo. Você perde perde o pouco que você tinha. Você precisa vender esse imóvel para arrecadar fundos, para tratar de uma doença, para fazer um tratamento médico, alguma coisa. Só que o dono já não é você. Não é mais você. E aí, a gente não sabe também quem são as pessoas que vão entrar na vida dos nossos filhos. E às vezes, essa pessoa nossos filhos até sofrem influências contra a nossa vontade, que a índole dele realmente não ia fazer nada que fosse prejudicá-lo. Mas entra pessoas que a gente não sabe qual a interferência que vai causar na vida dos nossos filhos. Então, nós entendemos, eu particularmente como advogada, entendo que a doação não é mais uma ferramenta tão interessante quando a gente fala de planejamento sucessório. Sim. Hoje nós temos outras possibilidades, como por exemplo, temos o testamento, temos uma previdência privada, temos o seguro de vida. Claro que isso é de acordo com a realidade de cada família. Sim. Então, eu preciso sentar com a família e conversar. Hoje também está muito em voga, que eu acho que é uma excelente opção, uma holding familiar. Você já ouviu falar de holding familiar? Eu já ouvi falar, mas não entendo. Como é que funciona? Holding familiar, o que acontece? Qual a única certeza que nós temos? Que vamos morrer um dia. Vamos morrer. Com certeza. Só que um CNPJ morre? Não. CNPJ é eterno. Então, o que acontece? O que é uma holding familiar? É a gente criar um CNPJ, vou falar em linhas gerais, tá? Bem resumidamente. A gente cria um CNPJ, a gente pega esses bens que estão aqui no nome estão no CPF e transfere para o CNPJ. Ou seja, eu crio uma empresa de administradora de imóveis, por exemplo. Uma empresa. Tá. Uma empresa do qual aí a gente vai, no contrato social dessa empresa, nós vamos estabelecer as regras do planejamento sucessório. Entendi. Ali, por exemplo, as pessoas falam assim, a holding familiar é excelente porque você vai conseguir baixar, você vai pagar menos imposto. Não é a finalidade da holding familiar, Claro. É acessório. Muitas vezes conseguimos, sim, abaixar os custos tributários. Principalmente, eu entendo um pouquinho. Entendo não, tenho noção. Mas, por exemplo, a questão do imposto, que a gente paga 28%, né? Acho que cai pela metade. 11% de uma 11%, holding. né? E aí, por exemplo, você tem vários imóveis alugados. Você tem que declarar isso. Isso, né? Em vez de você pagar 28%, você vai pagar... Então é muito mais vantajoso você ter uma holding do que você estar com o imóvel no seu nome, né? Exatamente. O que acontece com os grandes empresários hoje, por exemplo, não tem, se você for procurar, não tem ninguém que tem imóvel, não tem nada, né? Isso, só que antigamente, eu lembro, na minha época de faculdade, Hamilton, eu lembro de um professor que falava assim, que, estudando planejamento sucessório, ele falava assim, a gente não vai nem estudar holding familiar, porque isso é só para os muito ricos, igual Angélica e Luciano Huck. Sim. Na época eles falaram Exatamente. isso. Hoje a gente vê que não é realidade, não é verdade. Hoje a holding familiar é uma realidade que nos atinge. Nós podemos criar uma holding familiar. É claro que dentro de algumas peculiaridades. Claro. Ali. Então a gente precisa o quê? Entender qual é a dor desse cliente que busca uma holding familiar. É isenção de impostos? Ok, porque quando a gente para pensar, trazendo para o DF, uma casa mediana aqui no Distrito Federal custa de 500 a 700 mil reais, por exemplo. Então você pensa, pagar 4% de 700 mil, mais os honorários de advocatícia que custam em torno ali mais ou menos 10% do valor do bem. Imagina a pessoa que faleceu, os herdeiros vão ter ali 150, 160 mil para dar
sem vender esse bem? Difícil. Dificilmente vai ter. Muito difícil. Então, muitas vezes, o que a gente faz? O titular do bem, ele antecipa essa burocracia, transfere para a holding, que ali não tem que pagar nada disso. Com o falecimento, a abertura da sucessão, já transfere automaticamente dentro do estipulado no contrato social. Por exemplo, então eu criei a holding, eu tenho lá como exemplo 4 casas, né? Eu crio a empresa, essas 4 casas vão para a empresa. Isso. Eu vou pagar o imposto, obviamente, de transferência dessa. Depende do estado. Por quê? Porque em alguns estados, a doação do seu CPF para o mesmo titular da holding é isento de imposto. Olha que bacana. Então, muitas vezes, por isso você não paga o ITCMD desse imposto da doação. Mas também, o que acontece? Como eu falei, essa economia é secundária. O que é principal da holding? É o dono do patrimônio estabelecer as regras que vão dizer como que vai dar essa sucessão. Eu morri hoje, então vai ficar 10% para um, 20% para o outro, da minha parte. Né? Sem desavenças, sem confusão. Agora, você imagina, vou só colocar mais um cenário aqui. Imagina quando você tem um casal, que a mulher tem filhos de um relacionamento anterior, o homem tem filhos de um outro relacionamento, Sim. Eles casam e têm um filho. Imagina o inferno desse inventário, desse núcleo aqui. Então, o que o titular ali daquele patrimônio, ele tem a opção de resolver isso em vida. Sim. Já de estabelecer, fazer a justiça ali para todos aqueles que estão envolvidos com a situação. Aqui em Brasília mesmo tem casos gravíssimos aí de gente que fez a cidade, né, que chegou aqui, fortunas imensas, e tinha, você falou, 2, 3 famílias, e estão brigando até hoje. O cara já morreu há 30 anos e o povo está se matando até hoje. Né? E sem contar que a holding familiar, como que ela funciona? Como um cofre. Sim. Ela protege aqueles bens de futuras penhoras, né, dentro do nada burlando a lei. Claro, nada no sentido, eu vou me furtar aqui dessa obrigação, eu vou criar uma holding. Não. Esse não é o objetivo da holding. E se for criada nesse sentido, é facilmente desconstituída. Inclusive, está certo, existe, como a senhora disse, existe o testamento também. Mas o testamento é discutível também, né? Depois, muitas vezes. Né? O testamento você não consegue dispor 100% do patrimônio, Sim. Porque tem a legítima, né? Que você não pode, tem o percentual que você pode ceder, abrir mão, doar para alguém. 50% no caso, os outros 50% já está destinado aos herdeiros. Isso. Né? O testamento é uma boa opção, claro, que aí o que eu falo, é ideal a gente analisar a realidade daquela família. Qual a dor que essa família quer suprir, que aí a gente consegue viabilizar, destinar a melhor ferramenta para atender aquela finalidade daquele núcleo familiar. Exato. Porque são coisas muito caras, né? Você mexer com inventário hoje, mexer com essas coisas, é muito. Acho que morremos das coisas mais caras que tem. Não tem aqui hoje, complicado. no Brasil. Muito complicado. Eu sei que eu acabei de passar por um processo desse aí também, então como se diz, não é para amador, não. Não. E nós perdemos ali 1/3 do patrimônio, foi só de impostos, um monte de coisa. É exatamente isso. Exatamente. E o que é pior? O que acontece? Você fala assim, eu tenho que pagar eu não consigo pagar o imposto sem eu vender. Mas para você vender, você tem que finalizar o inventário. Para finalizar o inventário, você tem que pagar o imposto. Aí vira esse ciclo por isso que aqui a gente tem uma quantidade enorme de inventários que não são finalizados. Sim. Porque é muito caro você pagar todas as expensas. Também tem gente que leva anos fazendo inventário, né? 10, 20 anos. Inúmeros imóveis que estão irregulares até hoje. Exatamente. Não conseguem finalizar. Então, o nosso escritório trabalha com planejamento sucessório e a gente ajuda a pessoa a ter clareza do que realmente pode acontecer com esse patrimônio e dar opções viáveis para que essa transferência seja mais leve, sem o peso e quem sabe, até mais barata. Sim. E é um conselho que eu dou aos nossos ouvintes, que procure isso, né? Isso em qualquer idade, porque é o que nós já dissemos aqui. A única certeza que temos é que vamos morrer um dia. Né? E o quanto antes você mexer, já preparar para isso, né? Você tendo pouca coisa ou tendo muita coisa,
você tem que já deixar preparado para a sua partida, né? Para que depois não vire um problema sério de família, né? Tanto interpessoal quanto financeiro. Né? Exatamente. Se torna muito caro, um negócio muito caro e muito problemático muitas vezes. Né? Exatamente. Doutora, muito bom falar com a senhora. Desculpa, nosso tempo é curto. Queria que a senhora deixasse aqui os contatos da senhora, porque as pessoas com certeza vão procurar a senhora, principalmente no Brasil, tem muita gente, tem muito patrimônio aqui, né? Isso. Procurar a senhora para ver essa questão da holding, tá? Então, deixa os contatos da senhora, por favor. Nosso escritório fica aqui em Águas Claras, Rua 8 Norte, edifício Atlantis Trade Center, ao lado da estação do metrô Arniqueiras. Meu Instagram, ADV Mara Carvalho. Telefone do escritório, 3973-3333, que também é o WhatsApp. Bacana, doutora.